Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém, amados? Queridos, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 2 do livro de Salmos. Amados, nós levantamos uma campanha na nossa igreja de oração e leitura dos Salmos. Vamos ler todos os Salmos, desde o dia 1º, por isso que eu estou colocando hoje 3 vídeos seguidos aí, porque não deu para fazer no dia em que Deus me deu lá, me deu ali o texto, a palavra, e então hoje eu estou aproveitando aqui que eu estou em casa, está um pouco mais de silêncio, para poder fazer esse vídeo para nós aí daquilo que Deus falou na nossa vida. Então o livro de Salmos no capítulo 2, o título da minha versão aqui diz que o reinado do ungido de Deus. O título desse texto da minha versão é o reinado do ungido de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, o salmista está dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o deserto do Senhor, o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles refugiam. Aleluias. Amados, como eu disse no início aqui, a gente está numa campanha, e eu não consegui fazer os vídeos com a mensagem do dia, justamente por causa disso. O texto está dizendo aqui no livro, no capítulo do verso 1, a partir do verso 1, ele diz assim, olha: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A gente, querido, não sei se você já conseguiu perceber, mas como que nós enfrentamos lutas, como que às vezes é tão difícil a gente fazer a vontade do Senhor, às vezes é tão difícil servir o Senhor, porque todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de fazer a vontade de Deus, o reino das trevas se levanta contra a nossa vida. Começa, por exemplo, querendo falar da verdade. Começa anunciando a verdade para você ver o reino das trevas se levantar, para você ver as dificuldades aparecer. Faz um propósito de ler a palavra todos os dias para você ver como que é difícil fazer isso. Faça um propósito de jejum. Se você não tiver muita determinação, querido, o inferno, o reino das trevas, ele conspira o tempo todo para que a gente não consiga fazer, para que a vontade de Deus não seja manifesta na nossa vida. Então, a gente vê que há muita dificuldade. A gente enfrenta muita dificuldade para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas já tentaram desistir de seus ministérios, Quantos pastores já não pensaram em deixar a sua congregação, passar para outro, por causa das aflições, por causa das lutas que enfrentam, por causa das dificuldades, tanto financeiras quanto de trabalho. Quantos não já pensaram em desistir? Por quê? Porque há um plano de Satanás em atrapalhar, em interromper o avanço da palavra de Deus nessa terra, de nos levar ao desânimo, Por quê? Porque o fim dele está próximo. A
palavra diz, né, que o Senhor virá e ele vai lançar Satanás no inferno. Ele sabe que o tempo dele está próximo, o final dele está próximo. Então ele quer atrapalhar a nossa vida de todo jeito. Eu fico pensando às vezes como que é difícil quando a gente quer ir na igreja, né? Aparecem aquelas visitas indevidas, né? No horário impróprio, que te trava e não te permite, né? Assim às vezes é muito complicado. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor para nos sustentar, né? Para nos fortalecer, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Então o que a gente precisa é continuar determinado em fazer a vontade do Senhor. A gente precisa estar de prontidão, né, para fazer a vontade do Senhor. Aqui no verso 11 ele diz assim: olha, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então o que a gente precisa é estar prontos, é estar independente da situação, independente da adversidade, é caminharmos rumo ao Senhor para fazer a vontade dele. A vontade dele que nos interessa. Pode o inferno se levantar, pode as trevas conspirar contra, mas que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Que nós não venhamos nos desanimar, que nós venhamos perseverar. Né? No final ele diz assim: olha, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aleluias! Bem-aventurados os que não olham para as dificuldades, os que não olham para as lutas, né? Aqueles que estão obstinados, aqueles que estão determinados, aqueles que estão perseverantes em fazer a obra do Senhor. Né? Que a vontade do Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida, que ela esteja em primeiro lugar. Que nós estejamos com o coração cheio de alegria, cheio de paz, né? Cheio de desejo de cumprir o chamado do Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor, independente da situação, né? Independente do que está acontecendo, que o desejo do nosso coração seja esse, de continuar firmes na presença do Senhor. Que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê ousadia para perseverarmos, para lutarmos, para enfrentarmos as batalhas e seguir em frente. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui pela nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor contemple, Pai, aquela que está desanimado, né, que está enfrentando lutas, que está enfrentando problemas, aquele que está desviado e que não vê jeito de voltar atrás, porque não encontra força, talvez não encontra apoio. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que contemple cada uma dessas vidas e que o Senhor traga renovo sobre o coração, sobre a mente de cada um, que o Senhor traga paz, que o Senhor o desperte para novamente seguir no caminho do Senhor, para fazer a Tua vontade, que ele seja despertado, Senhor, né, do compromisso, né, da responsabilidade que tem nas mãos, de continuar trabalhando para que o reino do Senhor cresça, para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra e que as almas, né, desse império, né, humano aqui, desse império mundano aqui, que essas almas que elas sejam alcançadas para a honra e para a glória do Teu nome. Né, que a igreja do Senhor continue perseverante em oração, que ela continue perseverante em leitura da palavra e que o Senhor esteja no controle e na direção de tudo. Assim, Deus, nós oramos e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te renove, que Ele abra o seu entendimento, que Ele abra a sua visão da importância de você permanecer firme no propósito, de você não desistir, que Ele te encha, né, da unção dEle, para que você se fortaleça e continue firme na caminhada. Nós nos vemos no outro vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.